nem sempre as coisas dão certo. Muitas vezes eu já fui orar por doentes e essas pessoas ficaram piores. Eu já orei por pessoas que estavam morrendo e as pessoas morreram. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, fica à vontade. Hoje eu tô aqui com a minha neta. Eu tenho uma neta. E hoje ela trouxe para a mãe dela um presentão, uma barata. Foi isso. A mãe dela ficou super emocionada. Ai. Bom, gente, hoje, o tema de hoje é sobre frustrações e decepções espirituais que a gente vive ao longo da nossa caminhada. A gente fala muito, né, nos canais, né, os cristãos sempre falam muito a respeito das suas grandes experiências com Deus, às vezes que Deus usou ela grandemente. Eu falo muito aqui no canal nas vezes que Deus me usou poderosamente. Porque a gente quer falar das experiências boas, óbvio, a gente quer dar bons testemunhos. Mas a verdade é que nem sempre todas as experiências são perfeitas, nem sempre as coisas dão certo, né? Por trás de grandes experiências também tiveram grandes frustrações, né? Grandes cristãos já passaram por traumas e frustrações, né, irmãos? Eu nem sempre, ao longo da minha caminhada, acertei sempre, né? Tô repetindo tudo. Nem sempre as coisas dão certo. Muitas vezes eu já fui orar por doentes e essas pessoas ficaram piores. Eu já orei por pessoas que estavam morrendo e as pessoas morreram. Então, faz parte, né? Apesar de que a gente luta, se esforça para crescer espiritualmente, ser usado poderosamente, mas a gente é frágil, a gente está aprendendo, somos alunos de Deus. Então, no meio do percurso, os erros fazem parte. Aqui, só fazendo um parênteses para vocês, esse vídeo não é uma indireta para nenhuma pessoa, tá? Eu já tenho isso daqui preparado há um tempo e tem como base algumas experiências recentes que eu passei, tá? Coincidentemente, alguns irmãos também estão passando por algumas situações assim, não sei se é coincidência, mas enfim, traumas fazem parte, né? A gente vive decepções, às vezes a gente tenta ser usado por Deus e aquilo não dá certo, né? Às vezes a gente também sofre com erros, né, de outros irmãos e com escândalos também, né? Pessoas já erraram com você. Às vezes você entrou para uma igreja esperando ser acolhido e ser tratado, né, como um irmão, né, com o amor de Cristo, e não foi isso que aconteceu. E aí você ficou muito decepcionado, escandalizado, questionando, né, se Deus realmente é amor, se você entrou no lugar certo, se você está indo pelo caminho certo, se vale a pena tudo isso. Às vezes acontece também de você se inspirar numa pessoa que é muito de Deus e ter aquela pessoa como uma referência e de repente aquela pessoa não era o que você pensava, ela se envolveu com um grande escândalo. Às vezes ela era autêntica no começo, mas em algum momento ela se desviou. Enfim, N coisas, né? E tudo isso cria feridas na gente e às vezes ficam perguntas sem resposta, né? Que às vezes a gente não sabe, não consegue entender de fato o que foi que aconteceu. E muitas vezes a dor e o trauma é tão grande que você pode se desviar, pode cair, se escandalizar, né? Isso acontece, tá, irmãos? Mas, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente se reergue, como é que a gente continua caminhando? Irmãos, ao longo da minha trajetória, eu passei por diversas dificuldades, diversas situações em que eu tentei ser usada e o negócio não funcionou. Aconteceu muitas vezes. Mas é difícil. A gente fica ferido, né? Mas assim, faz parte. E como é que eu lidei com isso? Como é que eu tenho lidado com isso, né? Recentemente eu passei por uma situação assim. É certo que coisas assim aconteciam com mais frequência no início, né? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo
com as experiências, a gente vai aprendendo a ouvir mais as vozes de Deus, a gente se confunde menos, funciona mais, mas ainda assim acontecem coisas. Então, recentemente, vocês sabem que muitas vezes eu sou usada por Deus na vida das pessoas, né? Eu uso alguns dons que Deus me deu, procuro orar pelas pessoas, às vezes Deus me dá revelação. Então, muitas vezes eu sou solicitada pelas pessoas, né, em situações críticas, né? Então, tem alguém doente, tem alguma situação ruim acontecendo. Muitas vezes as pessoas vêm atrás de mim pedindo oração, pedindo alguma revelação, né? Não que eu seja perfeita, mas eu me ponho à disposição, eu procuro fazer o melhor que eu posso, certo? E recentemente tinha uma pessoa, uma mãe de um amigo nosso, que estava à beira da morte no hospital. Então, irmãos, pediram, né, para que eu fosse ajudar, para que eu fosse orar por essa pessoa, que eu trouxesse alguma palavra, alguma revelação. Ai, tem alguém causando aqui. E óbvio que eu fui lá orar pela pessoa, né? Eu fui pedir para Deus uma palavra. É claro que nem sempre, né, Deus fala aquilo que a gente quer ouvir, certo, irmãos? Nem sempre. Mas, às vezes Deus leva a pessoa, pode acontecer. Só que nesse caso, eu sentia no meu coração de que ia ficar tudo bem, né? A primeira palavra que o Senhor trouxe para mim foi: eu estou à frente disso. Na verdade, não foi isso. Ele falou assim: eu estou cuidando disso. Né? Então foi essa palavra que veio no meu coração. E logo em seguida vieram várias outras palavras de que tudo ia ficar bem, de que as coisas iam dar certo, de que Deus estava cuidando, e várias outras, né? Então eu fui passando adiante isso. Ok, né? Irmãos, a gente se arrisca, né? Se arriscar faz parte. Né? Na parábola dos 10 talentos, né? Fala lá que aquele que tinha medo, que recebeu um talento, ele pegou e enterrou o talento. Ele enterrou o talento por quê? Porque ele teve medo de cometer erros, né? Ele teve medo de perder o talento do Senhor, então ele achou melhor enterrar, ou seja, não vamos fazer nada, não vamos tentar nada, porque aí a gente não erra, né? Essa era a filosofia dele. Muitos cristãos fazem isso. Eu não vou fazer absolutamente nada, não vou tentar nada, porque assim eu não erro. Só que isso também não agrada a Deus. Deus, ele não se importa com a gente erre. É pior que a gente não tente, né? Então, tentar faz parte, a gente se arrisca mesmo. A gente tem que se arriscar. E quando a gente está aprendendo, a gente erra também, certo? E aí, irmãos, eu trouxe essa palavra, só que com o passar dos dias, as coisas não foram ficando melhores. Essa pessoa ela foi ficando pior, né? Mas continuei em frente porque era o sentimento que eu continuava tendo, né? E era a palavra que o Senhor vinha me trazendo. Eu aprendi a discernir, sabe, irmãos? Qual que é a palavra do Senhor, qual que é a voz de Deus. Então, e assim, eu sei que Deus, ele costuma falar coisas, não que ele vai fazer tudo perfeito, assim, só no sentido de só dar boas notícias, né? Mas o Senhor, ele costuma trazer coisas que trazem paz. Então, eu senti essa palavra, né, de que ia ficar tudo bem. Só que passados uns dias, ela foi ficando pior, até que a gente recebeu uma notícia de que o filho dessa pessoa tinha sido chamado no pronto-socorro e o médico não tinha especificado qual que era o problema. E assim, irmãos, eu sei que quando geralmente o médico chama a pessoa, os familiares não dizem o que é, não é boa coisa, né? Geralmente não é boa coisa. E nessa hora, eu fui tentada a duvidar, né? Porque as circunstâncias eram muito fortes. E eu sei, assim, que eu já falei pra vocês, que a gente tem que se apegar àquela palavra boa que o Senhor dá pra gente, não dar ouvidos às palavras negativas, mas tem circunstâncias que é muito difícil, né? Então, eu fiquei... Então, irmãos, é difícil às vezes. E aí, o que aconteceu? Né? Você já deve ter imaginado, essa pessoa faleceu. Ok, gente, eu fiquei muito abalada pelo fato da pessoa ter falecido, pelo fato das pessoas, dos seus familiares estarem tristes, mas, né, o que mais me abalou nisso tudo foi que eu disse algo que não aconteceu, né? Eu senti que Deus estava dizendo algo, mas a realidade não correspondeu, e isso me deixou muito abalada. Você já passou por situações assim? Aposto que sim. Na verdade, essa não é a minha primeira vez, já passei por outras situações.
em que eu cometi erros e que as coisas não saíram exatamente como planejado, né? Como eu imaginei que seria. Mas eu fiquei bastante abalada e, naturalmente, quando uma coisa assim acontece, a gente começa a se questionar, né? Você começa a questionar, poxa, será que Deus realmente me usa? Né? Será que as outras vezes que eu ouvi a voz de Deus, será que eram verdadeiras? Né? Você começa a se questionar. E muitas pessoas, quando passam por algo assim, elas ficam tão traumatizadas que elas não querem tentar novamente, né? Elas pensam assim, não vou mais tentar fazer isso, não vou mais profetizar, não vou mais trazer palavra nenhuma, vou ficar quieto, né? Ou então, né, isso no melhor das circunstâncias, né? Na pior das circunstâncias, a pessoa se escandaliza tanto que ela acaba se desviando do evangelho. Eu ouvi uma história de uma pessoa uma vez que teve toda a sua família morta a tiros por um bandido, não sei. E quando a pessoa chegou em casa, estavam todos mortos. E foi algo tão violento, tão traumático, que essa pessoa, ela nunca mais quis saber de Deus. Era crente, seguia o Senhor, firme, mas ela nunca mais quis saber de Deus. Ela se escandalizou tanto, né? Então, surgem situações, às vezes, que pegam a gente de surpresa. E você não sabe como reagir, você não sabe o que pensar, certo? Depois eu vou te contar para vocês o que aconteceu com essa pessoa que teve a família toda dela morta, tá? Depois eu volto lá. Enfim, aí no meu caso, né? Depois que eu passei por isso, eu fiquei bastante abalada. Uns dias antes, né, disso tudo acontecer, eu tinha tido um sonho que eu via um copo d'água com água muito cristalina dentro. Água é palavra, tá? Conhecimento, palavra. E tinha caído dentro desse copo uma mosca, né? Uma moscona grande. Era algo bem recente, assim, tinha caído. E eu entendi que algo que era bom, né? A palavra, o conhecimento que era bom, estava sendo contaminado. Eu estava vivendo uns dias que eu estava muito animada, porque eu estava ouvindo muito a voz de Deus e estava funcionando muito, estava sendo muito usada, e eu estava animada com isso, né? Então surgiu essa situação que o inimigo usou. E quando eu tive esse sonho, eu fiquei pensando, o que será que isso quer dizer? Não fazia sentido, mas, né? Aí passou uns dias, aconteceu isso. Logo em seguida que aconteceu isso, assim, óbvio que eu não iria desistir do Senhor, desistir do Evangelho, desistir de pregar, até porque eu não tenho para onde ir, né? Como diz aquela palavra lá, para onde eu irei, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida? Então a gente não tem muita opção, né? Eu, pelo menos, não vejo outra saída. Mas, de qualquer maneira, né, eu falei para o Senhor, vou continuar em frente, vou continuar, não tem outro jeito. Mas, é óbvio que eu estava chateada e confusa. Logo em seguida, eu tive um sonho. E esse sonho traz bastante entendimento. Então, eu sonhei que eu estava num lugar, uma casa bem decadente, bem destruída, e tinham muitas serpentes nessa casa. Era um chão, assim, todo feio de terra, arenoso, e tinha essas serpentes. Você sabe que serpente em sonho, né, em profecia, geralmente simboliza Satanás. A Bíblia fala que Satanás é como uma serpente. Então, tinham essas serpentes, e elas eram venenosas. Só que, por alguma razão, eu era imune a esses venenos, veneno delas. Então, mas só que assim, apesar de eu ser imune, ainda assim, eu sentia a dor da picada quando a cobra me picava, doía muito. E eu lembro que eu constantemente era picada, então elas grudavam no meu braço de um jeito que não soltava. Então eu tinha que pegar, arrancar, e depois que eu arrancava a serpente, eu espremia assim o veneno delas e jogava elas por cima do muro. Só que assim, logo que eu acabava de espremer o veneno, eu reparava que em cada uma dessas serpentes tinham como se fossem mini pessoas amarradas nelas, presas a essas serpentes, como se fossem pessoas presas a Satanás. E eu pegava e desamarrava e soltava essas pessoas. Só que assim, eu não conseguia perseguir essas serpentes porque elas eram muito ágeis. Eu conseguia pegá-las quando elas me mordiam. Então, a forma de capturar elas era, entre aspas, ser atacada, ser mordida. Só que como eu não era envenenada, eu conseguia libertar essas pessoas, né? E quando eu acordei, eu entendi, né? Eu pedi ajuda para minha mãe, na verdade, e junto com ela eu consegui entender que o sonho estava fazendo referência a essas situações de traumas e dores e frustrações que eu passei e que eu passo,
né? E que trazem para mim conhecimento e libertam outras pessoas, certo? E assim, eu não era envenenada. Por que eu não era envenenada, irmãos? Porque eu tenho Deus, né? Eu conheço Deus como meu pai, eu sei quem ele é. E eu sei que as situações, elas não podem me afastar do amor de Deus, né? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho outro caminho para seguir, né? Só o Senhor tem as palavras de vida. Então, eu não tenho opção, né? Eu não me deixo contaminar por isso, porque eu já passei por muitas experiências assim antes e eu consegui me reerguer. Mas muitas pessoas são envenenadas, né? Porque o veneno de Satanás é isso. É quando ele contamina a pessoa de um jeito que acaba paralisando ela, escandalizando ela, fazendo com que ela caia e se desvie. E isso não aconteceu comigo, apesar da dor, né? Então eu fiquei muito dolorida, porém não fiquei escandalizada com a pessoa de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é amor e ele é perfeito. Nós somos falhos, a gente comete erros, né? Nós somos a parte frágil dessa situação. As pessoas são falhas. Então, se alguém errou com você, não é culpa de Deus. Deus continua sendo bom, né? E tudo tem um porquê, uma explicação. E assim, essa palavra me confortou um pouco, mas ainda continuei me questionando, né? Por quê? O que eu tinha errado? Onde eu tinha falhado? Certo? E comecei até a ter um pouco de medo em relação a isso. Porém, né, uns dias depois, eu estava conversando com Deus e perguntando para ele, Senhor, o que eu fiz de errado, né? Onde foi que eu falhei? Será que não era a sua voz? Será que eu não escutei a sua voz corretamente? Né? Qual foi a parte que eu não entendi? Né? O que eu poderia ter feito de diferente? E eu ali questionando para Deus, sabe? Questionando. Quando eu escuto o Espírito Santo falar comigo, Deus, Jesus, muitas vezes vem em forma de pensamento, como se fosse meu pensamento, mas eu já aprendi a linguagem de Deus e eu sei ouvir a voz dele, então eu sei que é ele. Né? Esse é o jeito mais padrão que acontece, tem muitas maneiras, mas esse é o jeito mais comum que eu já me acostumei. Mas existe uma outra maneira que acontece eventualmente, que é como se fosse o meu gato, como se fosse uma voz que veio de dentro da minha cabeça. Vocês conseguiram entender? É meio complexo, mas na verdade é simples. É como se fosse uma voz que saísse de dentro da minha mente. Mas eu não escuto com meus ouvidos audível. Mas ao mesmo tempo eu ouço muito alto, como se fosse um grito dentro da minha mente. Mas não fui eu que pensei. Né? E eu sei que é o Espírito Santo porque eu conheço a voz dele. Então eu escutei muito alto, como um grito, assim. Enquanto eu estava questionando no meio das frases, e essa voz disse muito forte, disse assim, não foi culpa sua. Eu fiquei chocada na hora, sabe? Eu não estava esperando. Porque eu esperava que Deus trouxesse alguma palavra que eu ia ter que interpretar, né, como sonho. Mas foi algo muito forte e muito imediato. E entrou na minha mente, assim. E eu tomei aquele choque, aquele susto. E eu fiquei muito desconcertada com aquilo. Porque ao mesmo tempo que foi muito alto e muito nítido, também foi como um carinho, como um abraço muito forte. Tipo assim... não foi só as palavras, junto com essas palavras teve uma porção de outros entendimentos. Eu senti assim, como se Deus estivesse dizendo, olha, você não cometeu nenhum erro, tá tudo bem, né? Não que eu não possa errar, irmãos, eu já errei muitas vezes. Mas nessa situação eu senti Deus dizendo isso. E foi muito forte, não é culpa sua. Imediatamente eu me empolguei, assim, eu peguei uma caneta, comecei a escrever, né? Comecei a escrever palavras que vinham na minha mente. E saiu um texto muito lindo. E nesse texto Deus dizia assim, tem coisas, não assim exatamente com essas palavras, tá? Mas a mensagem era a seguinte, tem coisas que nós, seres humanos, às vezes não temos compreensão, né? Deus, às vezes, pede pra gente dizer coisa, pra gente fazer coisa, usa a gente de determinadas maneiras, e às vezes o efeito pode não ser imediato, às vezes tem uma explicação que a gente não entende, né? As coisas nem sempre são o que parece, foi o que Deus me disse. E às vezes tem uma explicação que a gente não entende, às vezes, como acontecia no Velho Testamento, por exemplo, que às vezes alguns profetas recebiam profecias, né, sobre o fim dos tempos, que eram coisas para 2000 anos na frente. E para eles aquilo
às vezes eles poderiam tentar encaixar em algo ali, né, da vida deles cotidiana, de algo que estava para acontecer ali nos próximos dias, mas não tinha encaixe, porque não era para esse tempo, né? Então, e às vezes Deus também passa coisas que são muito elevadas, em coisas nas escalas espirituais. E às vezes a gente não tem alcance para entender, né? Como aconteceu ali com os judeus, por exemplo, quando foi falado para eles que viria um Messias, que iria libertá-los, e eles pensaram que era a libertação dos romanos, né? Que era o que estava perturbando eles na época. Mas Deus tinha planos muito maiores. Ele tinha planos de libertá-los do pecado, né? E trazer salvação eterna. Era algo muito maior. Então, às vezes, a gente está vendo uma coisa muito pequenininha, a gente está com nossa visão muito estreita, mas às vezes Deus está querendo dizer algo muito maior, tá? Eu não estou querendo dizer também que a gente, às vezes, não possa, de repente, receber uma palavra assim por engano, por falta de experiência, né? E às vezes, de repente, não era bem isso que Deus disse. Ok, mas nessa minha situação, pelo menos, eu senti isso. E aí eu comecei a me questionar, né? Comecei a pensar, poxa, Deus disse que ia ficar tudo bem. Quem disse que não vai ficar tudo bem? Né? A morte para Deus é algo passageiro, né? E a verdadeira morte é a morte espiritual. E às vezes Deus usa situações para salvar pessoas. De repente Ele vai fazer algo grande com isso. De repente, toda essa paz e essa alegria que Deus disse para mim que iria acontecer, ainda vai acontecer, né? Quem disse que eu passei a palavra errada? De repente, não está errado. Eu comecei a pensar, sabe? Eu comecei a tentar pensar maior. Às vezes a gente pensa pequeno, às vezes a gente se restringe a alguma coisa específica que a gente pensa que Deus vai fazer. Eu já contei pra vocês logo no início do canal que uma vez eu desci do ônibus com a minha filha pequena e tava caindo um pé d'água daquele, sabe, assim, chovendo a cântaros, e eu precisava chegar em casa, que era 2 quarteirões, e eu não conseguia chegar, né, porque era muita água e já fazia meia hora e aquela água não passava, e eu comecei a orar pedindo para Deus para a chuva parar, né? E a chuva não parava, não parava, não parava. Até que passou, tinha uma senhora no ponto comigo, uma senhora assim, com um rosto que eu tinha a impressão de que eu conhecia, não sei explicar. E ela falou assim, o meu marido tá chegando para me pegar aqui no ponto, você quer carona até a sua casa? E era assim, uma pessoa que tinha uma aparência bem confiável, era um senhorzinho também, o marido dela. E eu acabei aceitando, eles me deram carona, né, por 2 quarteirões. E quando eu cheguei em casa, eu eu não entendi, sabe? Que Deus, Ele tinha me levado em segurança e seca até a minha casa. Só que eu fiquei frustrada, eu falei, Deus, eu pedi para o Senhor fazer a chuva passar e a chuva não passou, o que foi que aconteceu? Depois é que caiu a minha ficha, eu falei, eu não precisava que a chuva parasse, eu precisava chegar seca em casa, certo? Então, às vezes, Deus dá pra gente aquilo que a gente tá precisando e não exatamente ao pé da letra o que a gente pede, certo? Então, são lições, sabe, irmãos? Então, assim, a gente passa por essas coisas. Mas, antes da gente sair se escandalizando, é importante a gente entender que Deus continua sendo bom, que Deus é bom e que tem um porquê, né? Uma explicação. Aquela história que eu contei no início, né, do rapaz, isso daí eu vi num testemunho assistindo no YouTube, eu não vou conseguir achar o link. Mas esse rapaz que perdeu toda a família dele, ele ficou muito escandalizado com Deus durante muitos anos, se desviou, virou ateu, sabe assim? E um belo dia, ele teve uma experiência espiritual, uma visão aberta, né, em que Jesus apareceu para ele em pessoa, né, e ele foi, na verdade eu não lembro exatamente como foi, acho que abriu a visão dele e ele viu o céu, né, e lá ele viu toda a família dele, né, a família dele estava assim distante, ele conseguia ver. E ali ele via eles felizes lá no céu, via eles assim, de roupa branca, felizes, brincando, alegres. E ele viu que eles estavam bem, que estava tudo bem com eles. E Jesus disse para eles, olha, eu não causei a morte dos seus familiares, eu não quis aquilo foi obra do inimigo, né? Eu não me agrado daquilo, aquilo foi algo que não era para acontecer. O inimigo encontrou uma oportunidade, mas eu não me agrado disso. Mas eu trouxe seus parentes aqui para o céu e eles estão bem.
E aquela revelação trouxe para ele uma libertação, uma paz. Ele se sentiu amado e a partir daquele momento ele voltou para Deus, né? Aquilo ali foi preenchido, aquele vazio e aquela parte da história mal explicada foi completa, tá, irmãos? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que ao longo da nossa caminhada, a gente vai passar por situações em que vão surgir, né, problemas e que a gente não vai conseguir explicar. Vão surgir situações sem explicação e que levam a gente a questionar e a gente a se escandalizar. Vão ter lacunas, né, que não são preenchidas. Porém, uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração, é que Deus é bom. E essas lacunas, elas têm uma explicação, tá? Deus, ele vai preencher essas lacunas e vai te ajudar a fazer sentido. Vai fazer sentido e você vai conseguir se reerguer. Então, meus irmãos, você não precisa se paralisar por causa disso, você não precisa ficar traumatizado, você não deve perder a sua salvação e o seu relacionamento com Deus por causa dos venenos de Satanás. Isso é veneno do inimigo. Ele envenena a gente justamente para nos paralisar, tá? Existem N situações, mas para todas tem uma solução. Ok? Eu espero que eu tenha conseguido me explicar. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.